Câmara Campinas. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas para a palestra Saúde Ocupacional, Estresse no Trabalho e os Impactos para a Saúde e Qualidade de Vida, que será proferida pela senhora Cíntia Diniz. Este curso foi contratado pela Elecamp, Escola do Legislativo de Campinas. Nossa palestrante de hoje, Cíntia Diniz, é enfermeira, professora na área de enfermagem, especialista em gestão da saúde e administração hospitalar, cursando MBA em Gestão Estratégica de Negócios. Possui experiência em avaliação do perfil de saúde ocupacional, realização de treinamentos empresariais, aplicação de metodologias ativas na execução de tarefas, dinâmica, CIPAT e assistência à saúde. Atuou em serviços de saúde e empresas especializadas em promoção da saúde. Atua no planejamento e gestão de projetos voltados para a melhoria da saúde e qualidade de vida populacional. E agora teremos a palestra Saúde Ocupacional, Estresse no Trabalho e os Impactos para a Saúde e Qualidade de Vida. Boa palestra a todos. Boa tarde a todos. Como estão? Se alimentaram bem? Sim? Vamos combinar que não pode dormir durante a palestra, tá? Nós vamos fazer uma forma bem dinâmica para ninguém pescar. É o seguinte, como eu já fui apresentada, né, eu sou enfermeira, e eu vim trazer um pouco aqui para vocês sobre de quais maneiras a gente pode... quais metodologias a gente pode usar para tentar melhorar a qualidade de vida no nosso trabalho. Então, hoje a gente tem muita produção científica que envolve essas questões relacionadas à saúde ocupacional e, às vezes, não é muito claro para as pessoas de que forma isso pode impactar na sua vida. Então, para começar, gente, eu queria indagar de vocês o que é saúde e o que é doença. Quem pode me dizer o que é saúde, para começar? Saúde é sentir-se bem. Mais alguma? Quem pode completar, quem pode contribuir? Qualidade de vida. Isso, qualidade de vida. Mais alguém? E o que é doença? Indisposição. Doença, será que é ausência de saúde? Saúde, será que é ausência de doença? Né? Como esses conceitos eles se relacionam no nosso cotidiano. Então, para começar, gente, eu queria falar com vocês que o conceito de saúde, muitas pessoas digam que é ausência de doença ou que é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Por que as pessoas pensam em torno desses significados? Porque muito se sabe, né, todos nós já passamos por situações onde a ausência de saúde, de alguma forma, ela nos prejudicou. E quando não se tem saúde, todos os critérios, todas as relações que a gente possui com a sociedade, né, as relações de trabalho, as relações familiares, elas podem ser quebradas por conta da ausência de saúde. Então, o Ministério da Saúde traz um conceito que é um conceito amplo, né, relacionado à saúde. Então, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde traz que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Porque um completo estado, um completo bem-estar. Será que alguém consegue estar completamente satisfeito, consegue sentir 100% de bem com a vida, não tem nada que possa interferir no seu psicológico, na sua saúde mental, no seu físico? Se eu perguntar aqui hoje, alguém aqui teve alguma dor hoje? Quem já teve, levante a mão, por favor. Beleza.
Hoje, alguém já sentiu alguma interferência emocional por conta de alguma ação no trabalho? Sim. Alguma situação esta semana relacionada à saúde de você, relacionada à família de vocês, provocou um impacto na saúde de alguém aqui? Sim. Então, olha como que é difícil a gente conceituar a saúde. Como a gente pode dizer que é um completo estado de bem-estar, né? Nem tudo na vida é passível de mensurar com números, né? Por isso é um conceito extremamente subjetivo. Então, eu trago para vocês também, gente, que a Constituição Federal ela trata a saúde como o quê? Como algo que é necessário, que é previsto, que a gente precise alcançar. Então, o que tem na Constituição Federal? Que a saúde é um dever do Estado. Então, o Estado ele tem dever, né? Ele precisa trabalhar para promover a nossa saúde. E, partindo desse pressuposto, a Constituição Federal traz que é direito do cidadão ter saúde. Então, se é direito do cidadão ter saúde, adquirir a saúde ou alcançar a saúde, nós precisamos nos conscientizar desse nosso dever e, a partir daí, criar estratégias para alcançá-lo. Mais uma legislação que trabalha com as questões de saúde. A Lei Orgânica da Saúde, ou a Lei 8080, ela traz para a gente algumas questões que podem interferir no nosso processo de saúde. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque o trabalho é um dos requisitos que tem condição de interferir no nosso processo de saúde e doença. Então, se de alguma forma o meu trabalho ele consegue interferir na minha saúde, então o que a gente precisa fazer? Criar estratégias para impedir que o trabalho me cause um prejuízo, né, ou seja, maléfico à minha saúde, e, desta forma, trabalhar para quê? Para a gente melhorar o nosso bem-estar e melhorar a nossa qualidade de vida. Então, é isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente vai plantar uma sementinha para tentar potencializar os resultados quando a gente pensa em quê? Em busca pela qualidade de vida no trabalho. Aí, gente, a primeira questão foi o que é saúde e o que é doença. E eu falei com vocês que é muito subjetivo a gente trabalhar com esses conceitos. Então, diante disso, o que eu preciso falar com vocês? Que saúde e doença não se dissociam. Então, quando a gente pensa em saúde, consequentemente, a gente pensa em doença. Por quê? Porque ambos os conceitos eles são dinâmicos, complexos e multidimensionais, ou multidimensionais. Então, tanto a saúde quanto a doença, elas se relacionam a tal ponto que separar ou interromper essa relação é praticamente impossível. Então, quando a gente considera o que está voltado, né, a essa relação entre saúde e doença, a gente pode dizer que tem algumas dimensões que têm que ser consideradas neste processo. Porque, se a gente não considerar essas dimensões, consequentemente, a gente tem dano à saúde. Então, são as dimensões biológicas, né, as dimensões relacionadas ao meu corpo, o que eu preciso fazer para melhorar a saúde, né, ou evitar a doença que está voltada ao meu corpo, ao desenvolvimento das minhas funções fisiológicas, as psicológicas, né, como o meu psicológico ele consegue afetar a minha saúde no trabalho. Eu já fiquei sabendo que vocês trabalharam aqui com um tema que foi trabalhado pela Viviane, assédio moral. Não é isso? Vocês participaram do treinamento. Então, quando a gente pensa em assédio moral, uma pessoa que é assediada moralmente, ela está sofrendo uma interferência psicológica e, consequentemente, a qualidade de vida dela no trabalho está sendo reduzida. Então, isso também a gente considera. Dimensão sociocultural, econômica, ambiental, política e social. Então, a gente trabalha toda essa dimensão para compreender como a saúde e a doença vão interferir na minha qualidade de vida.
Então, eu trago para vocês só uma evolução histórica breve, para vocês compreenderem por que hoje estamos aqui discutindo saúde no trabalho. Né? Por que a gente precisa discutir saúde no trabalho e, lá na frente, a gente começar a considerar o estresse ocupacional. Então, a gente tem vários relatos e nós temos vários modelos que discutem essa relação entre saúde e doença. O primeiro modelo é o modelo mágico-religioso, ou o modelo xamanístico. Ele era pautado na filosofia religiosa. Então, lá na antiguidade, eles acreditavam que as pessoas adoeciam porque poderia ser um castigo, né? Porque poderia ser uma interferência divina para que ele tivesse um aprendizado. E a cura dessas pessoas ela só acontecia também por interferência religiosa. Então, os deuses abençoavam aquela pessoa de alguma forma e ela era tratada. O segundo modelo é um modelo holístico, ele trabalha com equilíbrio e desequilíbrio. Então, existem forças no nosso organismo que, caso elas se desequilibrem, iniciam um processo de adoecimento. Então, no modelo holístico, ele trabalha com a gente da seguinte forma: vamos manter um equilíbrio das nossas forças para tentar garantir um processo de saúde e doença adequado. O terceiro modelo é o modelo biomédico. É um modelo, gente, que ele é pautado muito na atenção aos detalhes, na divisão do sujeito em diversas dimensões, nas avaliações criteriosas. Né? E esse modelo biomédico ele traz o pensamento de forma ordenada. E uma das características principais desse modelo biomédico é a teoria mecanicista, onde leva-se em consideração máquina, mecânico e defeito. Se nós trazermos esse conceito para a realidade, seria exatamente o que está projetado aí para vocês. Temos máquina, mecânico e defeito. A máquina seria o carro. O mecânico, né, ele vai consertar esse carro que apresenta determinado defeito. E se a gente transferir isso para o nosso processo de saúde, como seria? Nós temos um corpo, o meu corpo é a máquina, eu apresento um defeito, esse defeito é uma doença, e o médico ele vai tratar a minha doença, ele vai resolver o meu problema. Então, essa é a base do modelo biomédico. Um outro modelo é um modelo sistêmico. Ele trabalha saúde e doença como um sistema interrelacionado. Então, é como se fosse uma corrente com vários elos. Quando se quebra um elo dessa corrente, surge o processo de adoecimento. Então, isso considera o indivíduo como um todo, como um sistema, como um equilíbrio dinâmico entre a sua estrutura. E, por fim, a gente tem o modelo da história natural das doenças. O modelo da história natural da doença é o que a gente trabalha muito hoje, né? Porque o modelo da história natural ele traz para a gente o seguinte: olha, vamos introduzir os princípios de prevenção e o princípio de promoção da saúde. Então, considera-se que, se o indivíduo se prevenir, lá na frente, ele vai diminuir uma série de riscos e vai evitar um adoecimento. Então, além disso, o modelo da história natural das doenças, ele traz para a gente o seguinte: nós vamos tratar as pessoas por nível de complexidade. Então, hoje, aqui, qual que é a nossa estratégia? Prevenção. Por que a gente vai falar de estresse ocupacional? Para evitar com que tenhamos o estresse ocupacional. Então, esse modelo da história natural, ele quebra, né? Ele fragmenta os processos de atenção à saúde para proporcionar uma melhora no resultado adquirido. Aí, gente, eu pergunto para vocês, e aí? De onde essa foto foi tirada? Será que essa imagem ela está na vertical? Será que ela está na horizontal? Qual que é a percepção de vocês quando olham essa figura? De baixo para cima? Mas será que não seria de frente e tem algo sendo refletido nessa imagem? Né? A gente consegue observar que ali parece que tem vasos nas janelas. Mas umas parecem que o vaso está no parapeito da janela. As outras parecem que tem como se fosse uma cortina na janela e a plantinha está pendurada.
Então, a forma da gente interpretar, ela é diferente, porque cada um ele tem uma sensibilidade e tem uma percepção diferenciada do processo. E assim, gente, é o processo saúde-doença. O processo saúde-doença ele traz experiências subjetivas. Então, não tem como eu chegar aqui e falar o seguinte: hoje eu estou com 50% de saúde. Não tem jeito de calcular. Da mesma forma que não tem jeito de calcular a dor. Mulher sofre muito com isso. Às vezes a gente tem cólica menstrual, a gente fala às vezes com o gestor: estou com muita cólica, eu preciso ir embora. Aí ele vira e fala assim: a cólica é frescura, não dói tanto assim. Como ele sabe que é frescura se ele não tem? Né? E mesmo se tivesse, ninguém sabe se a dor que eu sinto ela é igual à dor do outro. Por quê? Porque é um processo subjetivo. Então, da mesma forma, quando eu falo em estresse no trabalho, ninguém sabe o quanto estressada estou. Eu sei que eu estou estressada, mas eu não consigo medir, eu não tenho uma escala para falar o seguinte: hoje eu acordei com 30% de estresse. Aí eu venho trabalhar, brigo no trabalho e eu vou para 100% de estresse. Nós sabemos que tem pessoas que surtam, né? Que é diferente. Então, a gente pensa que uma pessoa que surtou por conta de algo, ela tem uma carga mais excessiva, mas não é possível contar, né, quanto que isso representa. Então, esse processo saúde-doença, eles não podem ser manifestados integralmente através de palavras. Por quê? Porque isso envolve sentimento, isso envolve experiência, né? Isso envolve relação humana. E as relações humanas, principalmente as relações humanas no trabalho, elas são extremamente delicadas, porque muitas vezes as nossas atitudes elas refletem lá na frente em uma doença ocupacional, ou ela reflete lá na frente o que o pessoal costuma falar, a lei da ação e da reação. Hoje, eu nego buscar um documento lá na impressora para o meu colega. Amanhã, ele me vê passando mal e ele fala assim: eu vou largar porque ela é imprestável. Né? Então, isso reflete lá na frente. Então, esse processo, ele gera o quê? Ele gera o estresse no trabalho. Então, falei com vocês muito aqui sobre saúde ocupacional. Se a gente pegar o conceito e for trabalhar a fundo esse conceito, a gente vai ter uma série de representações acerca do termo saúde ocupacional. Para melhorar o entendimento, para facilitar o entendimento, eu digo para vocês que a saúde ocupacional é o termo que ele vai referenciar, né, ele faz menção a quê? As condições do meu trabalho que podem ou não interferir no meu processo de adoecimento. Então, quando eu penso em saúde ocupacional, eu penso nas maneiras ou nas estratégias que eu tenho, que eu posso estabelecer para garantir uma melhora da minha qualidade de vida no trabalho e evitar um adoecimento. Então, vamos ler só esse conceito de saúde ocupacional para vocês ampliarem. É a área que se dedica à promoção e manutenção do mais elevado padrão de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores. Então, o que a saúde ocupacional ela quer? Ela quer manter, gente, um alto padrão de qualidade na minha saúde. Sabe aquela empresa que o produto ele passa por rigorosos critérios de qualidade? As embalagens são inspecionadas várias vezes. Os produtos eles são elaborados, eles são constituídos de matéria-prima de primeira qualidade. Então, o que a saúde ocupacional quer? Ela quer que tenhamos um excelente padrão, ou um padrão o maior possível, que envolva o meu bem-estar no trabalho. A prevenção e as alterações da saúde provocadas pelas suas condições de trabalho. Então, na saúde ocupacional, se analisa os potenciais riscos que cada um apresenta na sua atividade laboral. Então, é classificado quais são os riscos que eu tenho trabalhando aqui assentada o dia inteiro de frente para um computador. Ou verifica lá, quando eu trabalhava no hospital, quais são os riscos que eu apresentava em estar num ambiente com pessoas não saudáveis, né? E
como esse ambiente poderia interferir na minha saúde. Então, identifica-se os riscos e trabalha-se em cima desses riscos. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, como que a gente vai reduzir esse risco lá na estação de trabalho. A proteção dos trabalhadores contra os riscos resultantes dos fatores adversos no seu local de trabalho, como que a gente vai tentar, de alguma forma, burlar esse risco para garantir qualidade de vida para a gente e proporcionar ao trabalhador um ambiente de trabalho adaptado ao seu equilíbrio fisiológico e psicológico. O que é que isso quer dizer? Vou melhorar as condições de trabalho de cada um que está aqui. Então, a saúde ocupacional, ela trabalha com o quê? É como se fosse um serviço de atendimento ao cliente. Ele vai ouvir vocês, vai analisar vocês, vai analisar o produto que é oferecido e, consequentemente, vai garantir para vocês o quê? Um trabalho muito mais satisfatório. E quais impactos negativos podem existir na saúde ocupacional? A Organização Mundial de Saúde publicou no ano passado, no ano de 2010, um estudo que trazia mais ou menos as características que envolvem acidentes, afastamentos e óbitos no trabalho aqui no Brasil. Então, foi constatado que 2 milhões de óbitos por ano, e esses 2 milhões de óbitos por ano, eles estão associados a acidentes de trabalho e de doenças ou lesões relacionadas ao trabalho. Um exemplo de doença relacionada ao trabalho. Vamos pensar o seguinte: alguém aqui trabalha no setor de manutenção? Não? Alguém aqui conhece alguém que trabalha em mineradora ou em carvoeira, ou que trabalha com muita poeira, muita sílica? Sim, né? Essas pessoas, gente, elas estão sujeitas a adquirir uma doença ocupacional que é uma pneumoconiose. Ela tem um dano no pulmão em decorrência do contato com determinadas substâncias. Então, isso é um dano no trabalho. Ele pode levar a óbito? Pode. Então, o que eu preciso fazer? Preciso prevenir, né? Eu preciso identificar o risco e trabalhar com isso. O que pode ser uma lesão relacionada ao trabalho? Quantos aqui trabalham de frente para o computador o dia inteiro? Todo mundo, né? Vocês fazem exercício com os olhos para tentar melhorar as condições visuais ou não? Não, né? Quantos aqui, às vezes, se pegam olhando para o computador, tá olhando, mas não está conseguindo enxergar? Isso é por quê? Porque a gente fica com uma síndrome, que eu vou falar lá no finalzinho para complementar, que é a síndrome dos olhos cansados. Então, é uma lesão associada ao meu trabalho. E se eu não identificar que eu posso apresentar essa lesão, a chance de eu apresentar verdadeiramente é muito grande. Então, eu preciso intervir. 268 milhões de acidentes não fatais no local de trabalho. E um acidente não fatal ele pode gerar afastamento. Às vezes o colega liga e fala assim: olha, eu não vou trabalhar, não, hoje não, porque eu estava saindo de casa, torci o pé e caí. Vou ter que ir para o hospital. Isso caracteriza um acidente de percurso. Por quê? Porque ele estava no percurso, né? Tem uma brecha na legislação que fala que se essa pessoa estiver no percurso para o trabalho, a gente considera que isso também é um acidente de trabalho. Então, ele não morreu, mas ele se afastou. Uma pessoa afastada, ela gera um prejuízo para o nosso trabalho, né? E 160 milhões de novos casos de doenças são relacionados ao trabalho por ano, são relacionados anualmente. Então, nós aqui podemos estar inseridos nessa estatística, na próxima estatística que for liberada, se a gente não trabalhar com o processo de prevenção. Porém, gente, para todo problema, até agora eu só falei com você sobre saúde e sobre doença. Ninguém aqui quer ficar doente. A gente quer tentar alcançar o mais completo estado de bem-estar que a Organização Mundial de Saúde traz para a gente. Então, para isso, tem uma luz no fim do túnel. Né? A gente sabe que tudo pode causar doença? Pode. Hoje, tudo que a gente come pode causar algum problema na saúde. Tomei refrigerante, açúcar, engordei, posso ter diabetes. Tomei cerveja demais, posso ter uma lesão no fígado, apresentar uma cirrose hepática. Fumei demais, é câncer de pulmão. Comi no cachorro-quente da esquina, posso apresentar uma infecção intestinal. Então, tudo faz mal. Então, para a gente evitar
ficar neurado, que tudo dá errado, que a gente vai adoecer, esse negócio todo, a gente vai focar no fim do túnel e vamos tentar atingir um processo. Pode passar, por favor, Júnior. Que é um ambiente de trabalho saudável. Então, o que é um ambiente de trabalho saudável? É aquele em que os trabalhadores e os gestores colaboram para o uso de um processo de melhoria contínua de proteção e de promoção da segurança, saúde e bem-estar de todos os trabalhadores e a sustentabilidade do ambiente de trabalho. Então, o que é isso? Quem aqui é gestor do seu setor? Tem algum gestor? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos começar a delegar responsabilidades. Mas não significa só porque são gestores que têm responsabilidade sobre isso. No processo saúde e doença, gente, somos todos corresponsáveis. Então, para a gente criar um ambiente de trabalho saudável, depende de mim, depende dela, dele, dela, depende de todo mundo. Pensa comigo, às vezes a gente sai de casa triste, chateado, fala assim, nossa, eu não sei para que eu estou indo trabalhar. Acordei estressadíssima, porque eu vou precisar de resolver uma série de problemas, aí vem trabalhar aqui na Câmara furioso, triste, chateado. Fala assim, eu estou indo só porque eu tenho que ir mesmo. Aí chega um colega para a gente, com aquela cara melhor do mundo, abre um sorriso gigantesco e fala, bom dia. Como que a gente não responde? Como que é fácil, como que é proveitoso para a gente responder a uma gentileza, como que é tão mais fácil, né? Retribuir um sorriso, retribuir, às vezes, com um abraço amigo, do que ficar lá parado e falar assim, bom dia, por quê? É bom para você? Né? É bom dia para você, porque para mim está horrível. Então, gente, quando a gente trabalha com ambiente de trabalho saudável, a gente precisa mudar algumas atitudes, a gente precisa assumir uma postura diferenciada. Então, às vezes, a gente tenta entender que existem momentos de revolta, existem momentos de estresse. Tem gente que realmente está doente, né? O estresse ele é considerado uma doença. Na classificação internacional das doenças, ela já classifica o estresse como uma doença ocupacional. Então, a partir desse momento, o que a gente faz? A gente dá uma resposta diferente a essa pessoa para a gente tentar manter um ambiente de trabalho saudável. Tem um ditado que é certo, fala assim, eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Muita gente é assim a começar de mim, né? Então, às vezes, a gente tem a carinha assim, de mais tranquilo, acha que a pessoa não vai brigar, né? Às vezes, tem gente que até explora, fala assim, nossa, que a pessoa é boazinha demais. Né? Tão boazinha, tudo que eu peço ela faz para mim. Eu vou faltar do trabalho, ela vai assinar meu ponto. Eu vou sair mais cedo para o almoço, né? Ela não vai me contar. Eu recebi um e-mail que eu tinha que fazer uma tarefa, não estava afim, ela fez. Olha como que ela é boazinha. Só que uma hora, gente, a pessoa boazinha vai virar um leão. E ela vai fazer o quê com aquele ambiente de trabalho saudável? Vai causar uma confusão. Um começa a ficar estressado, o outro estressa, o outro também estressa. E, de repente, aquele ambiente que a gente tinha que garantir como saudável, ele já se torna um ambiente que é um ambiente totalmente desfavorável à sobrevivência humana. Né? Tinha um professor meu que, uma vez, ele falou uma coisa que eu não vou esquecer mais. Ele disse o seguinte, eu sou uma ótima pessoa, mas não se assuste se os pneus do seu carro forem encontrados vazios. Então, gente, olha como que isso é forte. Isso impacta na saúde da gente. Como que você saía de sala de aula pensando que ia ter que trocar 4 pneus? Não tinha condições. Né? Então, isso por quê? É um ambiente de trabalho saudável? Não era. Né? Aquela pessoa ela estava mentalmente normal, estava em sã consciência quando ela disse aquilo? Não estava. Então, a gente precisa assumir essa postura para garantir essa qualidade. Aí, gente, eu trago para vocês aqui o que a Organização Mundial de Saúde traz, qual que é o modelo que ela tem para um ambiente de trabalho saudável. Então, vocês conhecem aqui uma metodologia de gestão chamada PDCA? O pessoal fala assim, vamos rodar o PDCA, tem que fazer o PDCA o dia inteiro, tem que fazer isso. É basicamente isso. Para quem não conhece, vai entender agora como que acontece. Primeiro pilar lá em cima é o pilar mobilizar. O que é mobilizar?
Eu preciso criar naquela pessoa, eu preciso despertar nela o desejo de desenvolver algo. E qual que é o desejo de desenvolver algo? É o desejo de fazer a diferença positivamente. Quando vocês foram convidados para essa palestra, vocês estavam sendo mobilizados. Então, estava escrito lá, estresse no trabalho. Aí, todo mundo que estava achando que estava estressado falou assim, eu vou nessa palestra, porque vai ter alguma coisa que vai servir para mim. Então, vocês foram mobilizados. O segundo critério é reunir. É o que nós fizemos aqui agora. Nós nos reunimos para entender melhor uma condição que está interferindo negativamente no meu trabalho. O terceiro pilar é o pilar de diagnosticar. Cada um aí, quando eu dou um exemplo, quando eu faço um questionamento, pensa assim, nossa, eu acho que eu estou estressado. Ou pensa, o meu colega, ele não está a fim de criar um ambiente de trabalho saudável. Então, o que é isso? Eu começo a tentar compreender de que forma o meu ambiente de trabalho está se tornando negativo para a minha existência, vamos dizer assim. O próximo pilar é o de priorizar. A partir do que eu identifiquei, por exemplo, eu identifiquei que eu estou ficando estressado porque tem metas que eu preciso cumprir e eu não estou conseguindo cumprir. Talvez seja porque eu estou com uma sobrecarga de trabalho. Então, eu vou priorizar esse critério para quê? Porque se eu priorizar a administração do meu tempo, consequentemente, o que eu vou conseguir? Diminuir um pouco essa sobrecarga, cumprir as minhas metas e melhorar as condições de saúde do meu trabalho. O próximo é planejar. Por quê? Não se faz nada sem planejamento. Então, não adianta eu ficar aqui falando com vocês de saúde, daqui a pouco falar de estresse, falar de síndrome de Burnout, se vocês não vão planejar o que fazer para evitar ficar estressado no trabalho. Então, quem não se planeja é aquela pessoa que fala assim, ó, entrou aqui, saiu aqui. Então, ele chega vazio, ele sai vazio, porque ele não tem resultado, porque ele não se planejou para obter resultado. O fazer, gente, é realmente o ato de atitude. Eu posso planejar fazer 1000 coisas. Se eu não der o primeiro passo para cumprir, eu não tenho resultado. Então, fazer é importante porque, nesse modelo de promoção de um ambiente de trabalho saudável, é necessário ter iniciativa. Eu preciso ter iniciativa para compreender que, se eu estiver estressado, daqui a pouco o médico do trabalho que está aqui atuando com vocês vai falar assim, olha, eu vou ter que te afastar do trabalho. Você vai precisar de ficar alguns dias afastados, nós vamos indicar uma terapia para você. E aí, como que vai fazer? Né? Às vezes, ficar afastado, tem gente que entende assim, nossa, graças a Deus, vou ficar em casa, vou ver meus filhos, vou conseguir fazer compras, assistir televisão, assistir a novela, coisa que eu gosto de fazer. Mas a gente precisa entender que no meu ambiente de trabalho está sendo impactado negativamente em relação a isso. Eu preciso avaliar se o que eu estou fazendo está certo. Por quê? Porque se não está certo, eu preciso melhorar. Então, por isso que a melhoria ela tem que acontecer continuamente, senão a gente não consegue garantir esse ambiente de trabalho saudável. O que está no centro, gente, dessa metodologia são 2 critérios, que é o critério de ética e o critério de valor. Por quê? Principalmente, valor, ele depende de cada uma das pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, lá em Belo Horizonte, né, eu sou de Belo Horizonte, tem 2 times que não se bicam, literalmente, que é Cruzeiro e Atlético. Para mim, pode ser errado, pode ser inadequado ser cruzeirense, porque eu aprendi, eu cresci com isso. Né? Então, eu entendo que é melhor ser atleticano. É verdade isso? Não sei. Isso é o que eu acredito, isso é o que eu trago para mim como quê? Como adequado. Então, no ambiente de trabalho, gente, a gente precisa ter flexibilidade, porque, às vezes, a forma que eu quero trabalhar não é a melhor forma que o meu colega entende. Então, às vezes, se a minha rotina é chegar e fazer o quê? Vou ler todos os e-mails, em seguida vou responder esses e-mails e criar uma lista de prioridade. Isso é o que eu gosto de fazer. O meu colega, ele prefere criar a lista de prioridades e, nesta lista, colocar como prioridade fazer o quê? Ler e responder e-mails. Então,
aparentemente é a mesma coisa, mas o significado é outro. Então, por isso que a gente considera ética e valor, sempre pautado no compromisso com a liderança e na participação do trabalhador. Não adianta nada eu chegar aqui e falar assim, a partir de hoje, antes de pegar o trabalho, todo mundo vai fazer ginástica laboral. E aí, vocês estão a fim de chegar aqui, a primeira coisa a fazer é ficar fazendo alongamento pelo corredor da Câmara? Às vezes não. Né? Então, vocês precisam trabalhar junto para estabelecer o que é interessante. Tem gente que vai adorar. Chega, faz um alongamento, escuta uma musiquinha tranquila, desestressa e vai para o trabalho. Outros vão preferir fazer esse alongamento no final para tentar despachar, deixar todas as coisas ruins que aconteceram ao longo do dia naquele momento. Então, isso depende de cada indivíduo. E esse modelo, gente, ele traz para a gente 4 estruturas que são importantes. Primeiro, é o ambiente físico de trabalho, porque não adianta eu falar com vocês assim, gente, melhora a postura. Vocês estão sentando de forma inadequada. Então, será que eu estou sentando de forma inadequada? É porque a minha cadeira não é adequada para a atividade que eu estou desempenhando? Será que eu estou apresentando uma doença pulmonar no meu ambiente de trabalho? É porque eu não tenho equipamento de proteção para executar aquela ação? Então, o ambiente físico ele é considerado. O segundo critério são os recursos para a saúde pessoal. Esses critérios, gente, eles visam fazer o quê? Manter um ambiente saudável para o trabalhador. E eu preciso manter esse ambiente saudável para eu garantir que a vida do trabalhador seja saudável. Um outro critério é o envolvimento da empresa na comunidade, porque já acredita-se hoje que todas as empresas elas devem representar algo positivo naquela população. O que acontece muito? Eu trabalho numa empresa X e eu preciso desprezar o meu esgoto. Então, tem um córrego que passa atrás da minha empresa que eu acho que ninguém vai notar se eu despejar o meu esgoto naquele córrego. As pessoas podem não notar agora, mas em algum momento elas vão perceber que eu estou causando impacto ambiental naquela empresa. Então, por isso que deve ser considerado esses recursos para eu ampliar, né, para eu melhorar o envolvimento com a comunidade. E, por fim, a cultura e clima organizacional, que vocês já trabalharam aqui também. Então, quando a gente tem um clima organizacional adequado, consequentemente, a gente tem uma saúde adequada. Se eu vou para uma reunião e nessa reunião as pessoas gritam, bate-boca, discutem, berram uma com a outra, quer esganar, o que vai acontecer? Isso vai causar um impacto na minha saúde. Então, eu preciso melhorar o clima organizacional para melhorar a minha condição de saúde. Então, eu trago alguns perigos do ambiente de trabalho e eu quero que vocês já vão pensando nos perigos que vocês apresentam. Primeiro deles relacionado ao ambiente físico. Se vocês entram em contato com algum produto químico, se vocês entram em contato com algo na estrutura física que pode causar um dano, se tem algum risco biológico, né? Aquelas pessoas que trabalham com lugares onde tem muita bactéria, tem muito vírus, né? Que tem condição de se contaminar com algum protozoário. Os riscos mecânicos, né? Se a mecânica do meu trabalho, se o desenvolvimento da minha ação pode desempenhar um perigo na minha atividade. E os riscos que são relacionados à energia, né? Quem trabalha com eletricidade, e relacionado à condução de veículo, que agora é considerado também. Então, as pessoas que trabalham dirigindo, vão pensar no taxista. Qual é a estação de trabalho de um taxista? Onde ele trabalha? No trânsito. Dentro de onde? Do carro. Se esse carro ele não oferecer condições mínimas de segurança para o taxista e de conforto, lá na frente ele pode adoecer. Então, isso é um risco físico do meu trabalho. Esses riscos ambientais relacionados ao trabalho, eles são os riscos que têm a ver com a cultura, com o clima organizacional e com a interferência que a gente traz para a nossa vida profissional quando a gente não deixa os problemas pessoais em casa. Então, muitas pessoas elas chegam para trabalhar,
trazem consigo uma série de questões, né, que não tem relação com o ambiente de trabalho e desconta todo aquele estresse, toda aquela sobrecarga que ele vive em família, desconta no trabalho. Então, isso interfere também, são fatores psicossociais. E insegurança na manutenção do emprego. Por que insegurança na manutenção do emprego? Se eu estou trabalhando e eu entendo que o volume de desligamento da empresa está muito alto, consequentemente, isso se torna uma ameaça para mim. E essa ameaça de perder o emprego, ela é tida como um fator psicossocial no ambiente de trabalho. Essa pessoa também vai poder se lesar. Em relação aos recursos para a saúde pessoal, tem uns recursos que eu já vou trabalhar aqui com vocês, que pode ser até um tema de discussão futura. Quais recursos são esses? Inatividade física, a pessoa que é sedentária, né, não pratica nada de atividade. Quem tem má alimentação, né, quem não come de 3 em 3 horas, com nutrientes em quantidade adequada, com uma porção adequada, né, quem não ingere água num volume adequado. Tabagismo e etilismo também é um risco para a saúde. Chama atenção para o tabagismo e etilismo, gente, que sempre que eu leciono enfermagem médica em uma escola, e sempre que a gente vai trabalhar alguma doença, os alunos falam assim, nossa, mas tabagismo e etilismo é fator de risco para tudo quanto é doença? É fator de risco, porque já é comprovado os danos que essas práticas causam no organismo. Então, causa uma desordem sistêmica. Falta de prevenção de doenças e cuidados médicos e sexo inseguro. Uma pessoa que tem sexo inseguro, atividade sexual de forma inadequada, né? Não pensa nas medidas de prevenção, as DSTs, as ISTs, ela também está sob um risco à saúde pessoal. E acaba que envolve a risco biológico também. O envolvimento da empresa com a comunidade, eu já exemplifiquei para vocês. Aí, gente, agora a gente vai fazer rapidamente uma atividade. Vamos fazer como se fosse uma adaptação do modelo do brainstorming, que é a tempestade de ideias. Eu trouxe para vocês quais são os pilares, né, para a gente melhorar a nossa qualidade de saúde no ambiente de trabalho, para manter um ambiente de trabalho saudável. Eu peço aqui agora que vocês pensem durante 10 segundos. A primeira coisa que vier em mente, que tem condição de afetar a condição de trabalho de vocês, vocês vão me dizer. Ok? A partir de agora, o que pode afetar? Como não ouvi? A parte psicológica. Você fala a parte psicológica ou a pressão psicológica? O que mais, gente? Pode falar, não precisa ter vergonha, não. Vocês não têm riscos no trabalho? Sim. Então, provavelmente, vocês estão inseridas num risco biológico, né? Vocês usam material de proteção individual? O primeiro passo é máscara, luvas, vocês manipulam com luvas. Isso. Isso contribui para quê? Para a gente tentar diminuir risco no ambiente de trabalho. O que mais? Isso, o uso de EPI tem que acontecer, porque senão vai entrar em contato com as bactérias, com os fungos que estão lá nos documentos antigos e pode apresentar alguma doença. O que mais, gente? Vocês não brigam no trabalho, não? Não? Todo mundo é tranquilo? É? Só nos bastidores? Então, vamos mudar o termo. Vocês não discutem no trabalho? Muito. Às vezes, sim. É inevitável, né? Às vezes, a gente não trata a briga como discussão, mas a discussão ela acaba que é uma briga, é algo que a gente quer desempenhar. Um outro risco aqui, o pessoal que trabalha no computador. Qual que é a postura de vocês, assentados para trabalhar? O mouse está lá na frente ou o mouse está aqui atrás? Cadê o mouse de vocês, gente? Imagina aí, ó. Tá bem coladinho?
Entendi. Se está mais coladinho, é menos pior. E assentado na cadeira, vocês colocam os pés no chão? O pé está apoiado? Quem tem menos de 1,60 m aí sabe do que eu estou falando, porque eu não apoio o pé no chão. Isso, tem que ter um apoio de pé. Isso também é risco para o trabalho. Quem fica lá o dia inteiro lendo na frente do computador, às vezes olha assim para a claridade, olha para a janela, não faz assim com o olho. Isso é risco também para o trabalho. Então, gente, vocês precisam depois entrar naquela noção de diagnóstico para identificar qual é o risco que vocês apresentam para tentar eliminar esse risco. Tá? Porque se o risco persistir, vocês vão adoecer. Aí eu trago uma charge aqui. São 2 profissionais da saúde. Me diga o que o doutor está sentindo. Aí o outro responde: eu sinto desmotivação, péssimas condições de trabalho, baixa remuneração. Isso aqui é a doença que ele está sentindo? Ele está sentindo dor de cabeça, dor de barriga, dor no pé? Não, não é uma doença facilmente identificada. Porém, se ele não trabalhar com aquilo que ele está sentindo, ele vai adoecer. Ele, de fato, vai transformar aquela desmotivação, as péssimas condições de trabalho, a baixa remuneração, de repente, em um estresse ocupacional. Então, gente, para manter hábitos de vida saudáveis, a gente precisa de alguns critérios. Precisa de amor, precisa de salário, atividade física, transporte, lazer, religiosidade, precisa de paz, de emprego, de alimentação, de sexo, de saneamento, precisa de tudo. Se a gente tiver um pouquinho de cada um desses critérios que o Ministério da Saúde traz para a gente já vai conseguir melhorar os nossos hábitos de vida. Agora, se a gente não tiver nada, aí é um caso preocupante, né? Às vezes, a gente não tem emprego, às vezes, a gente não tem salário, às vezes, a gente não faz atividade física, mas isso tem que mudar. Então, se a gente se manter de forma estacionária, se a gente não pensar lá na frente, não tiver desejo de sonhar, não tiver objetivo, esse ambiente de trabalho ele vai ser um grande peso na nossa saúde. E como que eu vou constituir uma vida mais saudável? Comigo, com a minha comunidade e com a minha família. E como que eu vou trabalhar? Pode passar. Comigo mesmo. Primeiro, alimentação saudável, higiene corporal, higiene mental. Preciso ter atividades de lazer, de fé, de espiritualidade. Vou chamar a atenção para vocês em fé e espiritualidade. Eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de espiritualidade. Já tem estudos que comprovam que a espiritualidade ela é um reforço positivo na nossa saúde. Então, por coincidência, ontem eu estava avaliando um grupo e elas fizeram uma entrevista com um médico. E elas estavam falando sobre tumores neurológicos. Aí a fala do médico é a seguinte: olha, eu trabalho voltado para o conhecimento científico. Então, eu sei que muitas vezes aquela pessoa que chega aqui para mim, ela não tem possibilidade de cura. Mas a fé é tão grande que eu me surpreendo. Então, a fala dele comprova os estudos que falam. Se tiver fé, vai. Né? A parte daquela música, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. E é exatamente isso, a ciência comprova. Eu preciso ter prazer em viver. Então, acordei com um dia triste, não estou me sentindo bem, então vamos tentar animar, vamos tentar sacudir isso aí, porque se eu levar isso para o trabalho, tem problema. Em relação à minha família, às vezes é difícil a gente ter momentos, ter estratégias para melhorar a saúde, né, minha com a minha família. Então, o que a gente pode tentar fazer? Tentar compartilhar momentos, tentar ter diálogo. Hoje ainda tem uma ferramenta muito boa para a gente, que é o WhatsApp, né? Que são as redes sociais. Às vezes a gente fica o dia inteiro fora de casa, mas como que é bom receber uma mensagem lá de alguém da família falando assim, bom trabalho. Né? Às vezes muda toda a concepção, tudo que a gente estava esperando daquele dia consegue ser transformado. Isso por quê? Porque a gente tem carinho, cooperação e cuidado mútuo para tentar melhorar o relacionamento familiar. O outro critério é relacionado à sociedade. Pode passar, Júnior, por favor. E com a sociedade, gente, é fácil. Né? Na sociedade, a gente precisa de ter limites. Quando a gente ultrapassa esses limites, a gente cria conflito. E se a gente cria conflito, a gente cria estresse. E se a gente fica estressado, a gente adoece.
Então, diante desses limites, o que eu preciso fazer? Coisa básica, jogar lixo no lixo. Às vezes tem gente que está aqui sentada, ó, come uma barrinha de cereal na mesa do lado da minha. Ele é incapaz de pegar aquele papelzinho e jogar no lixo debaixo da mesa. Então, isso é limite, né? Às vezes eu estou muito estressada, eu acabei de receber uma péssima notícia. Aquele papel vai transformar num caminhão de lixo. Então, ele vai ter outra proporção. Por quê? Porque eu já tenho uma série de fatores estressores associados. Plantar uma árvore. Belo Horizonte Contagem tem um projeto que é assim, nasce uma criança, planta-se uma árvore. Vocês têm esse projeto aqui? Não? Aí lá é o seguinte, em algumas maternidades tem um convênio, meu filho nasceu. Então, nasceu, vamos a família plantar uma árvore. Gente, o que representa uma árvore? É uma vida que vai crescer, né? Que vai, talvez essa árvore vai florir, vai dar frutos. E esse ato de plantar algo, né? Ele tem uma subjetividade que é o quê? O significado que aquilo vai trazer à minha existência. Preciso preservar o espaço público e atuar na sociedade. Então, a gente chega aqui agora em qualidade de vida. O que é a qualidade de vida? É como eu percebo a minha importância na comunidade, o que a minha vida representa naquele momento, qual é o significado da minha existência naquele momento. Então, se eu não tenho qualidade de vida, o que será que eu preciso fazer? Então, muitas pessoas acham que não ter qualidade de vida é ter que acordar cedo, ir trabalhar e voltar à noite. Tem gente que acha que não ter qualidade de vida é ficar em casa assistindo televisão. Então, qualidade de vida depende do significado que cada um dá à sua existência. E ele envolve padrões, né? E esses padrões, gente, quando a gente pensa em padrão de qualidade de vida associado ao trabalho, o que a gente precisa reconhecer? O que eu estou fazendo para melhorar as minhas condições de trabalho? Como eu estou tornando o meu dia de trabalho mais leve? Por quê? Se eu tenho prazer em fazer algo, é como se o tempo passasse até mais rápido. Pensa comigo, um dia que a gente está cansado, estressado, dá o Natal, mas não dá às 5 horas da tarde. É mais ou menos assim. E no dia que a gente está de bem com a vida, foi promovido, recebeu um elogio, de repente deu hora de ir embora. Então, isso reflete o quê? A qualidade de vida, minha qualidade de vida no trabalho. E ela envolve inovação gerencial, tecnológica, a estrutura do ambiente. Como que é muito mais fácil a gente trabalhar num ambiente que está limpo, cheiroso, que a cadeira é macinha, do que trabalhar, às vezes, no sol quente, né? Ou no ar-condicionado muito frio, ou num ambiente que vai me causar um certo desconforto. Então, gente, quando a gente for discutir sobre qualidade de vida no trabalho, eu preciso falar com vocês que as pessoas procuram integrar suas necessidades individuais, suas necessidades nas carreiras e as necessidades da família. Às vezes, a gente tem 2, 3 empregos. Por quê? Porque lá no final do ano, eu quero fazer uma mega viagem internacional com a minha família. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ampliar as minhas possibilidades de adquirir algo financeiramente para alcançar um objetivo. Então, isso envolve motivação, satisfação, condição de trabalho, gerenciamento do estresse e estilo de liderança. Vocês trabalharam com estilo de liderança, Coach Misa? Trabalhou, Júnior? Né? Quem é o líder autoritário? Né? Aquele líder que vira e fala assim, faz o que eu estou mandando. Ou então aquele líder que fala assim, ô, Gracinha, faz para mim que você ganhe um abraço. Né? Então, o estilo de liderança, ele interfere na nossa condição de saúde no trabalho também. Vocês conhecem um líder assim, né? Eu também conheço. Aí os pilares da qualidade de vida, né? São os mesmos pilares do ambiente saudável, que é a espiritualidade, lazer, família, ambiente, saúde, trabalho, educação. E quando a gente... pode passar, Júnior, por favor. Quando a gente falou espiritualidade, eu já disse que é comprovado. Pode passar. E aí, a gente começa aqui. Como que eu vou fazer para melhorar a minha qualidade de vida no trabalho? Então, eu preciso de uma alimentação saudável. Por que uma alimentação saudável? Hoje é sexta-feira. Lá em Belo Horizonte, sexta-feira, é um dia que a maioria dos restaurantes servem feijoada. Então, a gente sai para almoçar
come muita feijoada e volta rolando, empachado para o trabalho. Acabou com a minha qualidade no trabalho, gente. Quem come feijoada quer dormir, né? Quer rede, quer um copo de Coca-Cola, né? Então, olha só, minha alimentação não está favorecendo a minha qualidade, meu processo produtivo vai diminuir. Em contrapartida, se eu tivesse comido, né, uma porção de arroz com feijão, um bife grelhado, uma saladinha, talvez a minha disposição seria outra. Ou não, né? Tem gente que ia ficar com fome e provavelmente eu seria uma dessas. Prática de atividade física. Fazer atividade física, a gente sabe que é importante, mas às vezes não é tão gostoso. A última vez que eu tentei entrar na academia foi o seguinte: eu entrei para a academia e eu sempre levava um livro para ler. Então, enquanto eu estava na esteira, eu estava tentando ler, porque eu achava um absurdo ficar andando no mesmo lugar, sem fazer nada, e o tempo passando. E eu cheia de coisa para estudar. Então, a gente sabe, é importante mudar meu hábito de vida? É importante, mas é difícil sair da inércia, gente. É muito mais fácil continuar no lugar que a gente está. Se a gente falar assim, quantos aqui fazem parte de segunda-feira, eu vou fazer uma dieta, projeto fit, né? Que agora a moda é a onda fit. Então, é só proteína, vamos cortar tudo quanto é tipo de carboidrato, refrigerante nunca mais, isso é um pecado na minha vida, né? Beber cerveja não posso mais. Mas, às vezes, a gente cria metas que são intangíveis. Então, a gente não consegue chegar lá e cumprir o meu objetivo. Por quê? Porque eu estou tentando, para mim, fazer algo que não está relacionado à minha existência. Então, às vezes, está causando um malefício muito pior, né? Quantos aqui já tentaram fazer uma dieta e, no meio da dieta, falava assim, vou comer um pedaço de chocolate, ninguém está vendo. Aí, comia, né? E ficava assim, ainda bem, ninguém viu, mas eu estou de dieta, viu, gente? Aqui, ó, trouxe barra de cereal, trouxe fruta. Então, isso é o quê? Quando a gente tem meta que não é possível de atingir. Higiene corporal adequadamente. Aqui, a gente não, creio eu, que a gente não tem esse problema. Mas eu fui fazer uma intervenção numa empresa uma vez, a Júnia até estava. É uma empresa que trabalha com construção civil. Aí, os participantes eram o pessoal da linha de produção mesmo, tinha muito pedreiro, muito servente. E, na maior tranquilidade, ele falou assim, ô, dona, eu preciso saber o que faz para melhorar o chulé, porque o fulano não está com o pé legal. Eu falei assim, tá, mas o que vocês fazem para isso? A gente coloca cal no sapato dele. Então, gente, colocar cal dentro de uma botina de um pedreiro não é saudável. Às vezes é melhor ter chulé, né? Imagina o pé todo cortado. Como que ele vai trabalhar com o pé cortado? Não tem jeito, né? Então, isso é por quê? Porque talvez ele não tivesse noção que o cal, gente, ele pode ser bom para algumas coisas, mas para o pé não é. Talvez ele entendeu que o cal tem a mesma cor do talco do pé, então tem o mesmo efeito. Mas não é assim, né? Então, a gente precisa trabalhar com esses fatores. Sexualidade responsável, a gente não precisa discutir aqui. E higiene mental. O que é higiene mental? Eu preciso de ter condições mentais saudáveis. Quando a gente pensa em higiene, a gente não pensa em limpeza? Higiene corporal, vou tomar um banho. Higiene da casa, vão limpar tudo aqui. E a higiene mental? Eu preciso limpar isso aqui, ó. Porque, às vezes, a cabeça, o mental, está tão sobrecarregado, está tão pesado, que é impossível, é totalmente impossível eu garantir hábitos de vida saudáveis. Então, é aquela pessoa negativista. Ela está tão estressada, está tão esgotada, que ela chega aqui e fala assim, hoje eu vou ficar só sentada. É só o corpo que está presente. Por que é só o corpo que está presente? Porque ela não tem condição mental mesmo de atingir o objetivo mais, de ser produtiva, né? Às vezes ela não tem condições nem de sobreviver. E é aí que surgem, às vezes, as tentativas de autoextermínio, né? E são aquelas pessoas que se suicidam porque não conseguem viver com determinado estresse. Aí vem um problema. As consequências de não adotar hábitos de vida saudáveis. Gente, olha o detalhe dessa caveira. Ela é tentadora, não é? A gente sabe que ali só tem coisa gostosa.
Com exceção daquilo ali que a gente não conseguiu identificar, né, Júnior? Que parece um pincel de maquiagem, mas também parece um cigarro. Então, a gente não sabe bem o que é, mas o restante é só coisa gostosa. Lá tem pastel, sorvete, tem hambúrguer, tem rosquinha. E é o quê? Isso mostra o quê? Que a nossa vida ela é cheia de tentações. E se a gente não resistir a essas tentações, a gente vai adoecer com certeza. Pode passar, Júnior, por favor. E aqui, gente, eu trago uma planilha para vocês que a Previdência Social divulgou ano passado quais são as principais características de adoecimento de acordo com o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças. O que mais afasta, o que mais é registrado como doença do trabalho? Primeiro, doenças relacionadas às lesões por esforço repetitivo e as doenças osteoarticulares, aquela pessoa que tem dano, né, na sua questão motora por conta do ambiente de trabalho. E, em segundo, o estresse ocupacional, né, as doenças que envolvem o processo mental associado ao trabalho. Então, a gente classifica aqui, né, que eu vou trazer para vocês a partir de agora, tanto o estresse quanto a síndrome de Burnout, que está em alta agora. Então, o que pode acontecer? Eu posso ter um aumento da minha pressão arterial. Briguei até na minha reunião. Já tenho uma doença cardiovascular e aí minha pressão aumenta. Minha pressão foram aferir, estavam 210 por 170, né? Ou 21 por 17, isso é muito alto. Então, isso por quê? Por conta de um dano no trabalho. Posso ter diabetes, posso ficar estressado, depressivo, posso ter a síndrome de Burnout, obesidade, posso beber mais do que eu já bebo, posso virar alcoólatra, posso fumar mais do que eu já fumo, às vezes eu posso até começar a usar outras drogas, posso ter ansiedade, vou apresentar estresse de trabalho e talvez eu possa até morrer. Então, a gente tem que evitar essa situação. Para começar, sobre o estresse, quem está estressado aqui hoje? Você está estressada? Quem mais, gente? Gente, eu estou adorando aqui porque vocês não estão estressados, vocês quase não têm risco no trabalho. É sexta? Aí, vou voltar à segunda, eu pergunto de novo. Aí, segunda, todo mundo estressado, né? Cheio de risco. Então, vamos pensar, hoje é segunda-feira, vocês estão estressados? Ai, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Essa é boa, viu? Então, gente, o que é o estresse? O estresse nada mais é que o seguinte, é uma resposta fisiológica. O que é fisiológico? Que vem do meu organismo. O meu organismo muda quando eu estou estressado. Então, ele é uma resposta fisiológica ou emocional a um estímulo externo que origina ansiedade e tensão. A gente tem duas condições para classificar o estresse. Primeiro, eu sofri um estresse, né? Quando a gente pensa em estudo de fisiologia, estudo do corpo humano, eu sofri um estresse. O que pode ser? Meu namorado chegou, eu estou apaixonadíssima. Aquilo, para mim, gente, é algo estressor. Meu coração começa a bater mais forte. Minha mão começa a suar, fica gelada, a perna fica bamba. Então, isso é um tipo de estresse também, só que ele não é patológico. Outro tipo de estresse. Vou ter uma reunião agora pesadíssima e acontece a mesma coisa. Meu coração está batendo mais forte, minha mão está gelada, minha voz começa a tremer, minha perna fica bamba demais. Então, isso também é um estresse. O meu corpo, ele reage, ele muda, ele produz substâncias quando eu sofro, quando eu entro em contato com esse fator estressor e a produção dessas substâncias vai causar as alterações que podem levar à doença. Uma substância que todo mundo ouve falar e todo mundo quer, pelo menos uma vez na vida, que o estresse produz, adrenalina. Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, adrenalina é bom demais. Aí depende da situação. Né? Às vezes, a adrenalina demais vai dar problema, pode causar uma doença. Ou, às vezes, a sua, entre aspas, injeção de adrenalina vem no momento para tentar te acordar para a vida. Porque se você continuar desse jeito, não vai para frente, não. Então, o estresse, né, ele é um grau de desgaste do corpo e da mente que pode atingir níveis degenerativos. A pessoa estressada, ela pode chegar a um ponto de ficar depressiva, de ficar acamada. Gente, depressão é uma condição onde a pessoa, às vezes, ela morre. Então, ela vai entrar num estado
tão degradante de saúde que ela vai parar de ter convívio social. Ela vai parar de comer, ela pode parar de tomar banho. E se ela não se tratar a tempo, a degeneração dela pode ser irreversível. Então, aqui, o que o estresse, o que pode desencadear o estresse? A fadiga, cansaço, ansiedade, depressão, tensão, insistência. Então, essas situações, se a gente for expostos a elas com muita frequência, a gente pode iniciar um processo estressor. E o que é o estressor? É qualquer estímulo capaz de causar o quê? Uma alteração no meu organismo, a ponto de eu conseguir perceber essa alteração e, consequentemente, mudar a minha forma de perceber o ambiente, mudar a minha relação com o ambiente. O fator estressor, ele produz substâncias no meu corpo e que vão causar alterações que vão atuar diretamente no meu sistema nervoso central. E por que o estresse, então, ele é causado uma doença? Porque ele modifica o meu organismo, ele altera o meu fisiológico. Fisiológico é como o meu corpo tem que funcionar de forma adequada, de forma correta. Se o estresse, o agente estressor altera isso, ele já se torna um processo patológico. E o estresse, gente, muitas pessoas, muito na literatura, consideram que ele vai existir quando eu não conseguir passar por um processo de adaptação. Então, olha só como que isso é interessante. Comecei a trabalhar num lugar e tem uma pessoa que ela é estereotipada como mais bravo, mais exigente. Nos primeiros dias, aquele fator estressor, ele vai causar uma alteração em mim. Mas depois eu vou me adaptar àquela situação e eu vou conseguir alterar o meu convívio com a pessoa, porque eu já compreendi qual que é a relação dele comigo. Então, por isso que a adaptação é importante. Aí eu trago duas coisas aqui para vocês. Vocês sabiam que tem 2 nomes ou 2 classificações diferentes para estresse? A gente tem o eustresse e o desestresse. Não é desestresse, é desestresse. O que é isso? O eustresse, gente, ele é como se fosse um estresse não patológico. É o estresse que eu falei com vocês, às vezes de coração batendo demais, dar conta que meu namorado lindo vem ali. Então, ele é um estresse saudável, ele tem uma fase de alerta, né? Eu passei aquele agente estressor, ele causou uma interferência em mim e criou um sinal de alerta. Que sinal de alerta que é esse? De ficar atento e me adaptar àquela situação. Ele é uma reação positiva a mudanças ou a desafios. Então, eu sei que tem servidores aqui que chegaram há pouco tempo com o último concurso. Então, vocês passaram por essa situação de estresse recentemente, né? A convocação, né? O tão esperado concurso público, fui convocado, vou assumir. Então, o que isso causa? Isso causa que um estímulo em mim. Então, essa motivação vai fazer com que o meu organismo produza adrenalina, que ele cause as transformações todas, mas eu não estarei adoecendo. E o desestresse, gente, já é o estresse negativo, ele é excessivo, ele vai acovardar a pessoa, ele vai levar aquela pessoa a um processo doentio. Então, a diferença de um e do outro. Um é doença, o outro não é. Então, se eu pensar no eustresse, ele é uma forma de motivação para o meu organismo. Eu sofro alterações e essas alterações elas vão trazer um bem maior daqui a pouco. E já o desestresse, ele vai me acovardar. Né? Quem está estressado, gente, às vezes ele foge de determinadas situações, ele se isola, ele briga e vai ser isolado também. Então, o que vai acontecer com a pessoa que tem o desestresse? Ela tem uma ativação crônica do organismo. Então, eu sou ativado todo dia, mas eu não me adapto. Então, se eu não me adapto, aquilo continua me incomodando. E se me incomoda, vai causar dano e vai se tornar uma doença. Pode passar, por favor. Então, o que pode causar o estresse? Incerteza, estresse interpessoal, falta de controle, sobrecarga de trabalho, dificuldade em administrar o tempo, que vocês já tiveram uma pincelada aqui. Então, se a gente pensar em causa do estresse, ela tem 3 grupos de causa. São as causas pessoais, o que envolve a minha pessoa propriamente dita, as causas interpessoais, o meu relacionamento com outras pessoas e as causas profissionais. Como eu consigo lidar com aquelas situações do meu trabalho que são os agentes estressores? Quais são os sinais de quem está estressado?
Primeiro, sinal de cansaço. Ele já chega para trabalhar parecendo que ele saiu, como se diz, da boca da vaca, né? A pessoa já chega todo amarrotado, olheira, parece igual quando eu acordo com a olheira aqui embaixo. Então, a pessoa já vem trabalhar daquele jeito. É o quê? Sinal de cansaço. Ela já chega e fala, não, estou arrastando, não dormi nada. Cheguei em casa, tive que fazer um tanto de coisa. Então, isso é sinal de cansaço. Sensação de nó na garganta. Aquela pessoa que está sempre com nó na garganta, que ela quer chorar a qualquer hora. Se você falar com ela, você está triste, ela já chora demais. Né? Por quê? Porque ela tem um nó na garganta. Tristeza e prostração. Está todo mundo rindo, gente. Está todo mundo contando piada. Viu um vídeo legal demais que recebeu. E a pessoa está lá assim, ó. Ela não consegue rir, ela está triste. Né? O estresse, ela tem tanto fator estressor que ela não consegue sequer ver humor nas coisas que são para causar uma descontração, né? Para causar um benefício, vamos dizer assim. A pessoa pode apresentar bruxismo. Vocês já ouviram falar em bruxismo? A pessoa dorme à noite, ela tranca a boca, assim, e ela aperta tanto, que ela tem desgaste dentário, ela pode ter dano, pode ter lesão na articulação temporomandibular, e ela precisa de um acompanhamento com o ortodontista. Porque quem está estressado tranca a boca mesmo para dormir, precisa de acompanhamento. Dor na coluna, principalmente, pessoa... Tem gente que relata assim, eu estou tão estressado que eu estou com uma carga aqui, que eu só ando assim, de peso na coluna. Então, as dores na coluna, gente, as tensões nervosas, elas precisam ser identificadas. Por quê? Se a gente está muito nervoso, a tendência é que a gente faça o quê? Contraia a musculatura. Então, quando a gente vai lá fazer uma massagem relaxante, o que o massoterapeuta vai fazer? Vai tentar dar uma relaxada na minha musculatura para diminuir essa tensão e diminuir minha dor na coluna. Pode apresentar diarreia. Tem gente que entrou em contato com o fator estressor, tem que sair correndo. Dá dor de barriga na hora, dá diarreia. Por quê? Porque o organismo ele produz substâncias que são capazes de atuar lá no meu intestino e fazer o quê? Liberar. Então, a diarreia ela pode ser um sinal também de estresse. E a dor de cabeça, que são as cefaleias, né? As cefaleias tensionais. Então, quem está estressado sente muita dor de cabeça, principalmente nessa região, na região mais lateral. Tá? Pode passar, por favor. Apresenta também grande agitação, aflição. Às vezes ela anda para um lado, ela anda para o outro, ela fica desorientada, fica perturbada. Por quê? Porque ela não consegue ter controle daquela situação. Pode entrar em pânico. Tem gente que está estressada, já ouviram falar assim, nossa, que pessoa histérica, saiu gritando, saiu descabelando, saiu gritando, saiu batendo. Às vezes, gente, não é que ela quer dar chilique. Às vezes, ela entra num estado de pânico por conta do estresse que ela não tem controle com a situação. Sentimento de medo e agressividade constantes. Constante crise de tensão e angústia, afastamento do trabalho, incapacidade de domínio sobre as emoções, impotência para resolver problema, né? Ela começa a entrar no estado de degradação. Fala desordenada, você conversa com a pessoa, na mesma hora que ela está com um assunto, ela está com outro. Ela começa a falar assim, nossa, menina, ontem eu cheguei em casa, eu fiz janta, não sei o quê, não sei o quê. Aí fulano foi lá e, de repente, não, eu estou aqui, não, que chão bonito, tem que mesa limpinha, olha aqui, está tudo limpo, arrumadinho. Aí eu comi ontem no jantar arroz, feijão. É aquela pessoa que tem uma fala que nada liga com nada. Isso é a fala desordenada, a fala desconexa. Às vezes a gente fala que a pessoa parece que está confusa, porque ela não consegue ordenar o seu raciocínio. Apresenta irritação, isolamento, pode apresentar hipertensão, fica extremamente mal-humorada, é aquela pessoa do bom dia, porque pode ficar muito melancólica, ouve uma música, gente, normalmente isso é música internacional. A pessoa liga o rádio, ouve uma música que não tem nada a ver, ela está chorando, porque a música é linda demais. Né? Isso é o quê? O sentimento de melancolia. Fica extremamente melancólico. Então, ela sente aquela melodia e traz aquilo para ela como se fosse o quê? Uma forma dela expressar o sentimento dela, né? Expressar todo o fator estressor. E fica com muito medo. Então, quais são as consequências do estresse na nossa vida? Eu tenho uma tensão muscular, né? Eu contraio a musculatura, eu posso prender os dentes, né? Apertar. Isso vai gerar dor. Dor, gente, hoje é considerado pela ciência como o 5º sinal vital.
O que é um sinal vital? São os sinais que a gente tem que a nossa sobrevivência ela está lá, que a gente está vivo. Né? São os sinais que a gente tem que o nosso corpo está funcionando de forma correta. Então, quais são os sinais vitais? Pressão arterial, que mostra para a gente, meu coração está batendo direitinho. Né? A pressão nas minhas artérias está adequada ou não. Segundo, frequência respiratória. Será que os meus pulmões estão trabalhando de forma adequada? O pulmão ele trabalha junto com o coração. Então, se de alguma forma um dos dois falharem, eu posso ter um problema maior. A frequência cardíaca, né, ou o pulso, que mostra quantas vezes o meu coração está batendo 1 minuto. E a temperatura corporal, que mostra o meu equilíbrio corporal. Então, eu falei 4. O quinto agora é a dor. Por quê? Porque uma pessoa com dor, ela pode alterar esses 4 outros sinais que eu falei com vocês. Então, tem gente que tem dor até desmaia. Tem gente que tem dor, fica prostrada. Né? Criança com dor, gente, para de comer, fica só chorando, para de brincar. Então, a dor é considerada o quinto sinal pelas interferências que ela causa no nosso organismo. Posso ficar com uma imobilidade, eu tenho tanta dor que eu só vou conseguir ficar deitada. Fico com fraqueza muscular, tensão nervosa, diminui as minhas atividades funcionais. Agora eu não consigo nem ir na padaria mais a pé, porque dói tudo. Pode gerar dificuldade financeira, isolamento, depressão e diminui a autoestima. Uma pessoa que está estressada, vocês nunca vão ouvir ela olhando para o espelho e falando assim, eu estou estressada, mas eu sou linda. Ela não vai falar isso, tá? Quem está estressado, normalmente ele não tem condição nem de analisar sua própria imagem corporal. Então, se é associado a quadro depressivo, então, aí é que não tem condições mesmo. Então, a gente tem que ter uma atenção especial para essa pessoa, porque ela está doente. Como que a gente gerencia estresse? Primeiro, a gente tem que ter autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Então, eu me conheço, eu já conheço o meu local de trabalho, os meus riscos, que eu já falei com vocês, então eu consigo identificar o que vai ser estressor. Eu identifico o que está me causando estresse, porque eu preciso eliminar aquilo ali. Se o que está me causando estresse é o volume alto do fone de ouvido do meu colega de trabalho, eu vou falar com ele, olha, você poderia abaixar o volume do seu som, porque está me incomodando. Então, eu identifico e tento eliminar a causa. Eu preciso saber estabelecer limite, porque se a gente não tem limite, se a gente não sabe dizer não, se a gente não sabe até onde a gente pode ir, a gente vai tentar metas que a gente não consegue cumprir, isso vai ser um estressor. Eu preciso expressar o que eu sinto, eu preciso conversar. Gente, como é bom, às vezes a gente está aborrecido com alguma coisa, a gente assenta com a pessoa e esclarece. É muito melhor, a gente fica até mais leve. Então, isso contribui. Eu preciso racionalizar. Eu não posso agir sob tensão. Eu não posso deixar aquele momento meu de nervosismo falar mais alto. Então, eu tenho que tentar agir com a cabeça e não com a emoção. Preciso reconhecer os sinais de estresse. Eu preciso, então, identificar, poxa, eu estou acordando com a boca doendo, os dentes sensíveis, estou sentindo que eu estou toda dura. Será que eu estou estressada? Não é uma situação que causa, e sim a reação. Então, não a situação propriamente dita não é o que está me adoecendo, mas a reação que eu tenho naquela situação. Pode passar. Aí, para gerenciar, eu preciso evitar tensão desnecessária, desenvolver visão e ação proativa. Eu preciso aprender a relaxar diante das situações que me causam pressões. Então, por exemplo, no meu início de carreira, na verdade, eu acho que eu estava no último período de faculdade. Eu já fazia um estágio em um hospital e precisava passar uma sonda. Sabe aquela sonda que introduz no nariz e ela vai lá para dentro do sistema digestório do cliente? Então, eu nunca tinha feito esse procedimento sozinha. Aí, eu vi que o cliente estava sem sonda e eu falei com o enfermeiro que me acompanhava se eu podia passar. Aí ele falou, pode, você já passou? Eu falei, claro, com certeza. Era mentira, eu nunca tinha feito. Mas eu precisava daquela oportunidade, por quê? Para eu entender que eu era capaz, para eu estabelecer o meu limite e para eu transformar aquilo que era um fator estressor em um benefício para mim. Então, o que eu fiz? Eu criei uma meta. Qual que era a meta? Ter sucesso no procedimento, né? Não provocar dano ao cliente.
E, a partir dessa meta, eu consegui transformar o que era um fator estressor em um estímulo para a minha atuação profissional. Então, a gente pode fazer isso quando a gente tenta relaxar na situação. Se eu ficasse neurada, eu não ia conseguir fazer nada. E o cliente ia ficar sem a sonda, ele ia ficar sem dieta, eu ia ficar sem aprender e por aí vai. Eu preciso reconhecer os limites, expressar e cuidar da minha higiene e alimentação. Além disso, eu preciso entender a crise como positiva. Então, como que eu entendo uma crise como positiva? Eu estou com um problema agora, mas ele vai passar, ele vai ser solucionado, porque eu já entendi o que esse problema representa para mim, então eu vou trabalhar para transformá-lo em uma oportunidade. Eu preciso ver como oportunidade, eu preciso ter otimismo, eu preciso estabelecer um tempo livre para mim, porque ninguém consegue ficar 24 horas por dia em favor do outro. Então, a gente precisa de um tempo para a gente, para conseguir relaxar, para conseguir alongar. A gente precisa de um tempo, inclusive, para tentar fazer uma análise de como estou, o que estou representando. Preciso de ter simplicidade, paciência, espírito de equipe e ver os outros como a mim mesma. Por que ver os outros como a mim mesma? Se eu causar um malefício a outra pessoa, será que esse malefício que eu estou causando, se fosse comigo, eu teria qual reação? Será que deixar de atender, deixar de trabalhar em equipe, se incomoda o colega? Isso me incomoda? Então, eu tenho que fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim mesmo. Aí, gente, a gente finaliza, entre aspas, estresse ocupacional, e eu vou entrar em síndrome de Burnout. Eu só queria saber quantas horas, por favor. Então tá. Eu não tinha visto o relógio ali, não. Então, na síndrome de Burnout, gente, ela é considerada a síndrome do esgotamento profissional. O que isso significa? A síndrome do esgotamento profissional é aquela pessoa que ela já está estressada, ela está esgotada e ela não consegue mais lidar com as situações diárias. Então, por isso que é do esgotamento. Eu vou ficar parada, porque eu não tenho força para mais nada. Então, eu atingi um estado que é como se fosse um estágio limite para eu conseguir conviver com aquele fator estressor. Então, ela é uma cronificação do estresse relacionado ao trabalho. Então, aquela pessoa que está há anos e anos e anos sobre estresse, sobre pressão, né? Às vezes está sendo coagida no ambiente de trabalho, está passando por assédio moral no ambiente de trabalho, ela vai chegar a um ponto que ela vai ter o seu limite. E esse limite é estabelecido pela síndrome de Burnout, por isso que ele é cronificado. Então, ela é um estado de frustração ou fadiga causado pela dedicação excessiva ou prolongada a uma causa, ocorrendo também se a pessoa persistir em uma meta realisticamente inatingível. Quanto mais se tenta, maior o desânimo. É o que eu disse para vocês. Se eu não estabeleço o meu limite, eu não sei até onde eu posso ir. E aí que está o problema. Muitos aqui, gente, possivelmente já passaram por situações de estresse que seriam potenciais fatores desencadeantes da síndrome de Burnout. Então, a gente só vai conseguir evitar essa síndrome se a gente conseguir se adaptar aos fatores estressores e se a gente conseguir estabelecer limites no que é possível de ser feito. Agora deu sede, só um minuto. Então, quais são as dimensões da síndrome de Burnout? Ela tem 3 dimensões que são consideradas. A primeira dimensão é o estado emocional. O que é a exaustão emocional? O que é a exaustão emocional? É o esgotamento físico e emocional. Cheguei ao meu limite. Normalmente, quando a pessoa desconfia ou descobre que ela chegou ao seu limite, quem tem possibilidade vira e fala assim: hoje eu peço conta, eu não volto aqui nunca mais, ou eu vou abandonar o meu trabalho. Então, ela chega a um ponto que lidar com aquela situação de trabalho, ela se torna
inviável, porque emocionalmente ela não consegue mais trabalhar sobre aquelas tensões, sobre aquelas provocações, sobre aquelas influências todas. A segunda dimensão é a despersonalização. O que é isso? A alteração da personalidade. Exemplo, minha personalidade. Eu sou uma pessoa tranquila, até que não me cutuquem muito, né? Então, se eu estou tranquila no meu canto, eu não vou brigar, não vou caçar nenhum tipo de confusão. Eu sou uma pessoa divertida e eu tento trazer alegria para as coisas que, de repente, não são tão felizes assim. Só que agora eu estou com síndrome de Burnout. Então, meu colega está passando, estamos todos na fila para almoçar. Ele, sem querer, deixa a bolsa cair do braço e encosta em mim. Só que eu que era tranquila, agora eu já vi assim, pelo amor de Deus, hein? Todo dia você deixa essa bolsa bater em mim. O que você carrega nessa bolsa? Você carrega pedra? Você quer me matar? Você quer me deixar paraplégica dando uma bolsada? Então, isso é o quê? O meu emocional já está totalmente modificado. Segunda situação, né? Ali, por exemplo, cinismo. Gente, cinismo no trabalho é uma coisa que irrita. A pessoa, ela praticamente acha que você é uma ameba, né? Ou que você é um enfeite de mesa. Aí, quando ela precisa de você, ela quer, de alguma forma, chegar até você. Então, ela chega e fala assim, bom dia, eu estou precisando fazer um relatório, eu sei que você tem muitos dados para me passar, então, você podia me ajudar. Aí, a pessoa que já está lá, estressadíssima, vira e fala assim, tá bom, minha querida, né? Você é muito amiga minha, eu te passo, meu amor, vou te passar tudo. Isso é o quê? É o cinismo que já está associado ao esgotamento profissional. E reduzida realização profissional, aquela pessoa que está completamente insatisfeita e que ela tem desejo de abandonar o emprego. Então, se essas dimensões não forem consideradas, a gente entra em um patamar, entra num estágio que a gente vai precisar de intervenção médica para conseguir resolver o problema. E algumas características que são importantes, se a gente considerar essa síndrome. Primeira delas, elas são mais comuns em profissional com alto grau de contato interpessoal. Quem são essas pessoas? Às vezes, pessoas que lidam muito com sindicatos, que lidam muito com o público, com a população, são professores, às vezes, profissionais de saúde, né? Quem precisa de muitas relações interpessoais no trabalho. Por quê? Uma coisa, gente, é eu trabalhar com uma pessoa só, sendo um fator estressor. Outra coisa são 20 mil pessoas me estressando o dia inteiro. Então, por isso que essa pessoa que trabalha com maior número de população tem uma chance maior. Quase nunca vai ser notado em estágio inicial. Olha o perigo. Se eu estou gripada, eu noto no estágio inicial. Eu vou começar a ficar prostrada, né? Eu posso ficar com congestão nasal, posso apresentar febre em algumas situações. Então, desde o início, eu consigo perceber. Já a síndrome de Burnout, não. Às vezes, eu estou há meses e meses com essa síndrome e nem percebo. Acho que eu estou estressada e que eu estou só cansada. Desenvolvimento é lento e raramente ele é agudo. Então, a pessoa fica muito tempo sob essa situação. Ocorre em distintas faixas etárias em ambos os sexos. Então, eu posso ter uma pessoa com a síndrome que ainda é estudante, eu posso ter uma pessoa em início de carreira, eu posso ter uma pessoa recém-chegada na unidade, eu posso ter uma pessoa com a síndrome que trabalha aqui há 30 anos. Então, independe da faixa etária, a pessoa pode ser submetida a essa síndrome. Em pessoas competentes, autossuficientes e que escondem suas fraquezas. Às vezes, quem tem Burnout é aquela pessoa que tenta, de qualquer forma, se esconder atrás de um muro. Então, ela é forte, ela tenta ajudar todo mundo, mas, por dentro, ela está despedaçada, ela precisa de ajuda. Então, essas pessoas, elas tendem a ter um fator de risco a mais. Por quê? Porque elas não conseguem compreender que o risco existe e que ela está passando por um processo de adoecimento. É mais provável de ocorrer após certo tempo de atividade, né? Isso é relativo, ali está de 10 a 15 anos, mas eu já li vários estudos que falam que pessoas
com pouco tempo de atividade também podem apresentar. Isso vai depender dos fatores estressores que ela está submetida. E ocorre mais em certas categorias profissionais, como eu já falei com vocês. Pode passar. Aí, é possível a gente identificar que essa pessoa tem a síndrome. Por quê? Porque ela tem mudanças de algumas atitudes. Então, como que a gente vai observar? Diminuição das metas no trabalho. Qual que é a minha meta? Vamos supor, minha meta hoje. Minha meta hoje, as meninas que trabalham lá com documentos, é revisar ou reorganizar documentos de 3 setores em uma semana. Daqui a pouco, daqui 6 meses, a meta delas vai ser fazer a metade da revisão de um setor em uma semana. Então, a meta, ela reduziu. Por quê? Porque essa pessoa, gente, ela já se sente incompetente. Ela fala assim, poxa, mas não vou dar conta. Então, eu vou diminuir minha meta, porque eu já estou arrasada mesmo. Então, eu vou tentar, de alguma forma, cumprir, mas com uma meta muito mais baixa. Menor responsabilidade pelos resultados do trabalho. Então, ela vira e fala assim, antes, ela não conseguia alcançar, ela alcançava um resultado, por exemplo, falava assim, gente, o meu resultado é fruto do trabalho de todo mundo. Então, se eu conseguir desempenhar a minha ação, é porque nós fizemos um trabalho em conjunto, porque foi interessante e eu reuni essas informações. Agora, o que ela vai fazer? Meu trabalho não deu certo, mas a culpa não é minha, não. A culpa é sua, porque você não fez nada para mim. Né? Então, ela transfere a responsabilidade para o outro. Descaso com o funcionário, ou com o cliente, com o aluno, com o colega do setor. Então, ela deixa de considerar as pessoas, né? Porque já ela está entrando num momento, gente, que ela está ficando voltada totalmente para o seu interior, mas não é para ela fazer uma análise, não. É porque ela precisa de ajuda, ela tem um estresse crônico, ela tem fatores crônicos associados. Alienação no trabalho, né? A alienação do trabalho, às vezes ela não consegue desempenhar outras atividades, ela chega ao ponto de se reduzir ao mínimo possível, né? De executar o mínimo possível com as menores forças necessárias. Ela tem fechamento e isolamento em si mesma, ela começa a ficar isolada. Antes ela saía para almoçar com todo mundo, agora ela nunca está com fome. Por quê? Porque ela não quer almoçar com as pessoas, então ela quer comer sozinha. Porque ela não quer convívio social, ela quer se isolar. Então, isso é muito grave. Dúvidas e inseguranças sobre a sua competência profissional. Então, eu sei que eu tenho competência para atuar naqueles critérios, naqueles temas que eu estudo. Então, por que eu tenho competência? Porque eu me esforcei para isso. Só que agora eu estou com a síndrome de Burnout. E agora eu falo assim, eu não vou dar aula mais, não. Vou parar de dar aula porque eu sou péssima, ninguém vai gostar, eu não sei nada, eu vou causar um problema. Então, eu vou parar com isso. Então, ela começa a se desprezar, a se diminuir. Pode passar. E como que isso vai interferir no cotidiano? Como que essa doença, essa síndrome da pessoa vai causar uma alteração no cotidiano? Primeiro, o ter em detrimento do ser. Né? Eu não posso ser um profissional renomado, reconhecido. Por quê? Porque eu tenho essa síndrome. Então, às vezes, o ter a síndrome vai causar o que no indivíduo? É como se fosse, gente, uma transferência. Ele não se conhece mais. Não é necessário autoconhecimento para evitar o estresse. Essa pessoa aqui, o autoconhecimento dela vai ser interrompido. Então, ela começa a deixar de executar determinadas tarefas porque ela se reconhece como inútil e como incapaz em fazê-las. Em relação à cobrança e às exigências, tem pessoas que elas não conseguem atuar com o sistema de cobrança, então eu cobro algo dela, ela não reconhece aquilo como uma cobrança, e às vezes ela vai reconhecer de fato como uma briga, como uma marcação, vai falar assim, poxa, mas me cobrou um documento, está de marcação comigo? Não é porque está de marcação, é porque aquela pessoa, aquele ato de cobrar se torna um fator estressor.
Mutações tecnológicas, né? Esse indivíduo ele não se adapta, ele não consegue entender que a tecnologia está aí para ajudá-lo, para melhorar as suas condições de trabalho. E relações descartáveis, velozes, superficiais, ela não tem mais uma atuação com a comunidade, com a família e com o local de trabalho, como a gente falou anteriormente. Então, nessa situação, o que vai acontecer? O isolamento social ele se torna mais um fator estressor para esse indivíduo. E quais são os sintomas físicos de quem tem a síndrome? Se ela é um estresse crônico, os sintomas, gente, eles serão muito semelhantes ao de uma pessoa que tem estresse. Então, o que vai acontecer? A pessoa tem fadiga constante e progressiva, distúrbios do sono, né? Às vezes ela não consegue dormir à noite, ou ela dorme demais, ela dorme quase o dia inteiro. Tem dor muscular, dor osteomuscular, tem cefaleias, né, que são as dores de cabeça, enxaqueca, perturbação gastrointestinal. Ela pode ter tanto a diarreia do estresse, como ter também a constipação intestinal. Tem distúrbio do sistema respiratório. No meu caso, eu tenho asma. Se eu ficar estressada, eu tenho uma crise asmática com facilidade. Disfunções sexuais. Aqui é um problema, porque a pessoa que tem burnout, às vezes ela vai afastar do convívio com o parceiro. Então, a sexualidade vai ser afetada diretamente. Alterações menstruais nas mulheres. Mulher, como o nosso ciclo menstrual ele é regulado por hormônios, os hormônios são facilmente alteráveis por alterações emocionais. Então, se a gente fica muito triste, se a gente fica muito alegre, o que pode acontecer? O ciclo menstrual ele se desregula totalmente. Então, tem mulher que tem hemorragias muito grandes e tem mulheres que simplesmente param de menstruar nesse período. Sintomas psíquicos, né? Como que está o psicológico? Falta de atenção, de concentração, alterações de memória, lentificação de pensamento, sentimento de alienação, solidão, impaciência, desconfiança. E tudo isso, gente, está relacionado ao quê? Ao sentimento de incapacidade que ela tem no momento. E os sintomas comportamentais. Qual que é o comportamento dessa pessoa que tem a síndrome de Burnout? Negligência ou excesso de escrúpulos, irritabilidade, incremento da agressividade, incapacidade de relaxar, dificuldade para aceitar a mudança, perda da iniciativa, aumento do consumo de bebida química, comportamento de alto risco, e essa pessoa pode suicidar. Então, uma pessoa que está com estresse, com a síndrome do esgotamento profissional, né, que ela está também estressada, se a gente não contribuir com a melhoria da qualidade de vida do nosso colega, do nosso familiar, melhorar o nosso ambiente de trabalho, o que vai acontecer? Pode ser que lá na frente a gente vai descobrir que o fulano se matou. Então, uma das causas de óbitos associadas à doença ocupacional, às vezes, é o esgotamento profissional. E sintomas defensivos, né? A pessoa ela se isola, né? Ela não quer ter relações no meio. Por quê? Porque ela entende que o isolamento é uma forma dela se defender. Então, por isso que tem isolamento, sentimento de onipotência, perde interesse para trabalho, falta demais ao trabalho, que é o absenteísmo, fica irônica, pode ficar um pouco cínica, porque é uma forma que ela tem de isolar do meio. Pode passar. E aí, gente, eu falei em estresse e falei em burnout. Parece que é tudo a mesma coisa, não parece? Como que a gente vai diferenciar, então? Pontos-chave. Primeiro, estresse. Eu falei que o estresse ele vai causar mudanças no funcionamento do nosso corpo. Né? Então, o corpo produz substâncias, por exemplo, adrenalina, e vai trabalhar de forma alterada, vai ter reações exacerbadas. Então, ela é uma reação natural a uma situação de emergência. Então, o meu corpo reage àquela situação. Em burnout, é uma desilusão causada pelo excesso de situações estressantes. Então, eu já tive tanto estresse, tanto fator estressor, tentei criar tantas respostas àquilo, mas eu não consegui. Então, agora, eu entro num estado que é um estágio de desilusão. O estresse, ele causa um esgotamento físico. Essa pessoa que está estressada, né, como o estresse causa alterações físicas, ela tem um esgotamento físico. E em burnout, o esgotamento dela já é um esgotamento emocional, né? Causa isolamento, a pessoa ela precisa, é como se ela criasse uma muralha em torno de si mesma.
Quem está estressado tem uma hipersensibilidade, qualquer coisa vai irritar. E quem tem burnout tem uma falta de sensibilidade, né? Então, quem tem burnout normalmente, vai ser muito difícil a gente conscientizá-la daquele problema e tentar contribuir com o tratamento. Quem está estressado tem uma redução da energia, por isso que gera o esgotamento físico. E quem tem burnout tem uma redução da motivação, que é diferente. Eu posso ter energia e posso estar desmotivado. Ou eu posso estar motivado e posso não ter energia. Então, são coisas que trabalham de forma diferente. Aí, gente, pensando que vocês precisam começar uma busca pela qualidade de vida no trabalho. Eu trago para vocês algumas estratégias para a gente melhorar a qualidade de vida. E o que eu pensei que seria mais fácil da gente fazer, para dar o primeiro passo, é prevenir, além do estresse, que agora a gente já sabe que tem que analisar quais são os fatores estressores, agora a gente vai pensar em alguns critérios que envolvem a ginástica laboral, para a gente prevenir lesões por esforço repetitivo e doenças osteoarticulares, doenças dos ossos e das articulações. Então, para a gente começar, eu queria pedir para vocês virem aqui na frente, para a gente fazer junto essa etapa. Vocês se importam? Não? Eu não vou expor ninguém ao ridículo, não. É bem tranquilo, por favor. Gente, não foge, não. Tá bom. Pode vir cá, gente. Vamos ocupar aqui assim, ó. Precisamos. Senão a gente pode causar um fator estressor no colega. Oi. Dependendo da situação, qual que é o problema de tentar matar alguém? A pessoa que tenta matar, ela está sob estresse também. E ela está sob esgotamento. Aí, para ela ter a coragem, ela precisa de start do sistema nervoso. Só que, às vezes, ela não tem esse start, porque ela está desmotivada. Tá? Gente, nós vamos tentar alongar. Eu sei que a roupa nossa não está muito propícia para isso, mas o interessante é a gente aprender os movimentos. Por que a gente vai tentar fazer isso? Porque para a gente melhorar a qualidade de vida, tem que ser no ambiente de trabalho. E para a gente melhorar a qualidade de vida no trabalho, eu falei com vocês que o ambiente tem que ser propício. Então, se a gente trabalha sentado em uma cadeira, essa cadeira tem que ajudar de alguma forma, a não ser só me manter sentado no trabalho. Então, aqui tem alguns movimentos que a gente pode fazer, mesmo sentado na cadeira, sem precisar abandonar o trabalho, sem precisar ir para uma pracinha para fazer uma atividade. Então, a gente tem alguns movimentos que a gente faz para melhorar a nossa postura, melhorar a nossa saúde. Então, primeiro ali, a gente vai falar um pouco de alongamento. Então, vamos tentar fazer os movimentos para a gente alongar costas, região lombar, ombro e membros inferiores. Para a gente alongar as costas, precisaria estar sentado. Então, a gente não vai fazer, mas como que a gente vai tentar isso no ambiente de trabalho? Assentados, nós vamos tentar colocar as mãos nos pés e ficar durante 5 segundos nessa posição. Ficou 5 segundos, volta à posição inicial. Então, a gente já alongou costas e região lombar, que é essa região aqui. Para alongar o ombro, vamos alongar o ombro. Todo mundo fazendo um círculo com o ombro. Primeiro para frente. Isso. E agora para trás. Isso aí, ó, a gente já está tentando alongar, já dá uma aliviada. Vocês conseguem sentir que essa região aqui, ó, ela se movimenta muito quando a gente faz esse movimento de alongamento? Então, se a gente estiver muito estressado, aqui está muito tenso, quando a gente fizer isso daqui, para frente e para trás, a gente vai ajudar a diminuir a tensão. Olha lá, de membros inferiores. A gente pode fazer primeiro o movimento de segurar a mão esquerda, segura o pé direito atrás e depois o contrário. A mão direita segura o pé esquerdo. Para a gente fazer o movimento, a gente segura durante 5 segundos, depois a gente troca.
De pé. Não alcança? Vamos tentar se apoiar, não alcança, não. Aí a gente pode fazer outro movimento, então. Se não alcança a mão contrária, só levanta a perna, aproxima a perna do bumbum. Aí já vai alongar a parte posterior. E se mesmo assim for difícil, gente, vai ao banheiro uma hora, encosta na parede e faz isso aqui, ó. Como se você estivesse empurrando a parede. Aí a gente vai conseguir alongar também. Pode passar, por favor, Júnior. Isso, empurra a parede. Que aí você está se alongando. Vamos para o alongamento do pescoço. Vão seguir a imagem lá, ó, para a gente alongar o pescoço. Como que é fácil? As mãos para baixo. A gente vai pegar o pescoço e vai tentar encostar o queixo no peito. Tenta e segura 5 segundos. Encosta o queixo no peito. Isso, segura aí 5 segundos. Aí volta para a posição inicial. Agora a gente vai fazer para trás. Quem é mulher, como se estivesse tentando encostar o cabelo lá no bumbum. Aí, ó, faz assim. Quando a gente é criança, anda muito assim, né? Isso, 5 segundos. E volta. Isso mesmo. Agora, gente, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar com a mão direita a cabeça e aproximar a orelha do ombro. Então, orelha direita no ombro direito. 5 segundos também. Agora, vamos trocar. Aí, agora o último movimento de pescoço. Nós vamos virar, igual a música do funk, né? Dar um beijinho no ombro. Para um lado, 5 segundos, e depois para o outro. Isso, já alongamos o pescoço. Pode passar, por favor. Devia ter colocado uma música, né? Para a gente ficar mais animado. Da próxima, eu vou trazer uma música bem animada. Semana que vem, em Primeiros Socorros. Aí, gente, para alongar braço, nós vamos dar um abraço só com um braço para o lado contrário, mas tem que puxar o braço. Puxa o cotovelo. 5 segundos também. Depois a gente não pode soltar de uma vez, não. Tem que soltar devagarzinho. Aí, agora solta. E o contrário. Aí, agora nós vamos dar as mãos a gente mesma atrás e vamos levantar, assim, ó. Nós vamos treinar. Aí, ó, já deu um dos passos lá para a vida saudável. Agora vamos fazer, gente, com colocar a mão nas costas. Pode passar, por favor, Júnior. Agora, alongamento de mãos. É o mais fácil, o mais gostoso. Quem já fez dança sabe. Eu vou tirar o microfone para fazer. Alongamento de mãos. A gente vai fazer um movimento rodando. Faz um ó. O meu está até estralando, olha só. Agora nós vamos fazer o olho.
Aqui, gente, como nós não estamos assentados, a Nelly pediu para disponibilizar a apresentação. Então, vocês vão treinar na estação de trabalho, vão bater uma foto e vão me mostrar sexta-feira. Tá? É o para casa. Como eu sou professora, eu gosto de dar o para casa, né? Então, vocês vão treinar aqueles movimentos ali, assentado na cadeira, no horário de trabalho, e a gente depois vai ver quem fez certinho. Então, sempre colocando as mãos para frente, depois virando, tentando olhar para trás, assentado na cadeira mesmo. Depois você pode alongar, assentado. Sem fazer assim, né? É só assentado e rodando, só o tronco. Alongar os pés, né? Colocar as mãos até os pés. Isso não vai atrapalhar o trabalho de vocês, não. Aí, gente, como levantar peso? Alguém aqui levanta peso no trabalho? Sim? Como que vocês vão levantar? Olha lá, normalmente a gente faz assim, ó. Olha o peso aqui no chão. Pega assim, ó. E levantei. Como que a gente levanta peso? Olha a diferença. Em um, as pernas estão esticadas e a gente está puxando o peso com o braço. Na forma... Aí trava. Isso, aí pode ter uma lombalgia. A forma correta é dobrar, flexionar as pernas e pegar o peso. Quem trabalha em casa, tem que limpar a casa, pode treinar com balde, né? Pega o balde, levanta o balde. É assim que faz, tá? Não é assim, não. Pode passar, Júnior. Da mesma forma, carregando um peso, aquele peso que é pesado mesmo, não carregue sozinho. Peça ajuda para o colega, senão você pode ter um desvio na coluna. Mesma forma, vai pegar um peso agora e colocá-lo no chão, a gente não pega aqui e joga de lado, não. A gente pega e agacha junto com o peso para colocar. Tá? Então, sempre pega o peso, lateraliza e abaixa flexionando o joelho. Estação de trabalho. No computador. Todos aqui trabalham utilizando o computador. O que a gente tem que observar? Cadeira. O ideal é que a cadeira tenha um encosto, um apoio de braço. E esse apoio ele tem que ficar na mesma direção, gente, na mesma altura onde está o mouse e o teclado, para a gente apoiar o braço e o braço não ficar solto o dia inteiro. Então, a gente apoia o braço para executar a tarefa. Os olhos têm que ficar no olhar do monitor. Tem gente que coloca um tanto de pilha, às vezes, catálogo telefônico, para ajudar a deixar na altura. Isso pode ser feito, tá? Então, o monitor você não pode trabalhar olhando para baixo e nem olhando para cima. O monitor tem que estar em direção aos olhos. E olha lá o detalhe dos pés. Totalmente apoiados. Quem trabalha com o pé balançando o dia inteiro tem chance de ter lesão articular. Pode passar, Júnior. Postura. O bumbum, gente, olha ali que está cheio de setinha, né? Na região lombar, região próxima ao bumbum. Ele tem que ficar totalmente encostado no encosto da cadeira. Porque, se não ficar, a gente vai ter pressão ali. Olha os pontos de pressão, são os pontos onde tem setinha. A gente vai largar o trabalho e vai ficar com dor próximo ao pescoço, dor na região lombar e dor nos joelhos, por estar apoiado no chão para tentar segurar o peso. Pode passar. Então, qual que é o correto? Apoiar os braços, encostar a coluna direitinho na cadeira e apoiar os pés. Caso contrário, vai ter dor no final do trabalho. Pode passar. Mouse. Mouse não foi feito para a gente trabalhar nem com a mão para cima e nem com a mão para baixo. A mão tem que estar alinhada ao mouse do computador. Então, o dedo do meio, gente, ele tem que estar retinho no mouse. A minha mão não pode ficar nem fazendo curva para a direita e nem fazendo curva para a esquerda. Sempre bem retinho para a gente não ter lesão na articulação do punho. Já está acabando. E, por último, gente, a síndrome da visão do computador, que eu falei com vocês, que é aquela pessoa que fica o dia inteiro olhando para o computador, as vistas ficam cansadas. Pode passar, Júnior. Os olhos ficam irritados, avermelhados, ressecados. Como que vai prevenir? Primeiro, posicionar o monitor na altura dos olhos, iluminar bem o ambiente, minimizar reflexo na tela, né? Às vezes, só colocar a cortina ou mudar a posição do monitor já ajuda.
usar proteção de tela para diminuir um pouco da luminosidade, e para cada hora de trabalho tem que descansar 5 minutos olhando para outra direção. Então, se eu fiquei 1 hora lendo um documento na tela do computador, eu vou marcar 5 minutos e vou fazer outra coisa que não tem nada a ver com o computador, para descansar os olhos. E é isso, gente. Eu espero que a gente possa, que eu tenha conseguido plantar uma sementinha no coração e na cabeça de vocês, que vocês... Exercício? Tem. Eu tenho um aplicativo no celular que é muito legal. É um aplicativo que tem ginástica para o olho. Então, quais são as ginásticas que a gente pode fazer para os olhos? Olhar para um lado só, depois olhar para o outro, para cima, para baixo, fazer movimento, olhando, rodando, sabe? Olhando em círculo. Isso tudo pode ser feito. É a mesma dinâmica da ginástica corporal. A gente faz com os olhos também. Mas o interessante mesmo é sair um pouco da luminosidade. Então, eu espero ter plantado uma sementinha e contribuído, de alguma forma, com a busca pela qualidade de vida no trabalho de vocês. Tá? Se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida, eu estou à disposição para auxiliá-los. Não? Ah, que bom. Eu que agradeço, tá? Sexta-feira que vem, gente, eu estarei aqui novamente e a gente vai trabalhar com primeiros socorros. Então, eu espero encontrar todo mundo de novo. Eu sou boa fisionomista, eu já memorizei o rostinho de cada um que está aqui. Então, semana que vem, o que a gente vai aprender a fazer? A gente vai atuar, saber o que fazer se uma pessoa convulsionar, se uma pessoa se cortar, se uma pessoa arrancar o dedo no trabalho. Então, eu vou ensinar vocês a como atuar nessas situações. Para finalizar, olha que provérbio mais bacana. Que os pássaros da preocupação e tensão voem ao redor de sua cabeça. Isso você não pode mudar. Que eles não façam ninhos em seus cabelos, isso você pode impedir. É a situação do estresse. Não tem como fugir do estresse, mas tem como eu reconhecê-lo e tentar eliminá-lo. Tá? Façam isso, gente. É bom para vocês, é bom para a família de vocês, é bom para os colegas. Né? Por quê? Porque isso é uma busca que a gente tem por melhores condições de sobrevivência, não é nem de saúde. Ok? Muito obrigada pela atenção. Obrigadão. Eu vou disponibilizar um material, tá, Nelly? É Nelly mesmo, né? Eu gostaria de agradecer, então, em nome do diretor da escola, o senhor Roberto, da Elecamp, da diretoria geral, e dizer aos participantes que o material será enviado para vocês por e-mail, e quem não assinou a lista de presença, por favor. Até sexta-feira. TV Câmara Campinas.